Vamos a um destaque do nosso portal, do nosso site cnnbrasil.com.br. Desemprego cai a 11,6% no trimestre encerrado em novembro do ano passado. 12.400.000 brasileiros e brasileiras procuram uma vaga de trabalho. No trimestre móvel anterior, de julho a setembro, a taxa era de 12,6%. Matéria da Lígia Tuon no nosso portal. A taxa de desemprego recuou, então, para 11,6%, de acordo com dados do PNAD, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, divulgada agora há pouquinho pelo IBGE. No trimestre anterior, 12,6%. O número de desempregados diminuiu 10,6% nesse mesmo período, chegando a 12,4 milhões de brasileiros procurando uma vaga. Portanto, continua a recuperação do emprego, paulatina, lentamente, ainda muito mais frágil do que o país precisa. De qualquer maneira, vagas continuam surgindo. Já já nós vamos tratar mais deste assunto no Morning Call com a Priscila Asbeck, mas vamos agora tratar de emprego também com a Alessandra Ribeiro, que é mestre em Economia e Finanças pela Fundação Getúlio Vargas. Tudo bem, Adriana? Bom dia, obrigado pela entrevista aqui para a CNN. Alessandra, perdão. Olá, Rafael, bom dia a todos. Alessandra, a gente tem visto essa diminuição paulatina, né? Números ainda frágeis em relação àquilo que a gente precisa para recolocar tanta gente no mercado de trabalho. De qualquer maneira, as coisas vêm acontecendo lentamente. Isso é tendência? A gente pode falar em tendência ou foi um retrato daquele momento? De fato, Rafael, essa dinâmica dos últimos trimestres, na verdade, lembrando, desde do segundo semestre de 2020, estamos com esse processo gradual de recuperação do emprego no país, tá? Que continua. Agora, olhando, nós temos uma diminuição no ritmo de geração de vagas, né? Deu uma travadinha, mas voltou, Alessandra. Não, agora travou de vez. A gente vai tentar restabelecer o contato com a Alessandra Ribeiro, então, que é mestre em Economia e Finanças pela Fundação Getúlio Vargas, para a gente continuar falando sobre emprego. A Priscila Asbeck, nossa analista de economia, também está por aqui para a gente aprofundar um pouco mais esses dados. É isso, Priscila? Bom dia. Bom dia, Colombo. Bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, esses dados da PNAD, eles vêm cheios de números, né? Mas eu queria destacar aqui duas informações importantes. A desocupação vem caindo, então o desemprego vem recuando, ainda que lentamente, como você disse, estava em 12,1%, então caiu agora para 11,6%. Eram quase 13 milhões de desempregados, agora são 12 milhões e 400 mil. São números que a gente deve comemorar. Mas olhando ali no detalhe os dados, a gente vê também que é o menor rendimento da história da pesquisa do IBGE, que começou em 2012, e o rendimento caiu 11% em um ano. É por isso que a gente vê também a economia andando muito devagar. Então, a massa salarial, que é aquele número que o IBGE traz, que soma a quantidade de rendimentos que a gente teve na economia, ela ficou estável, ainda que a população ocupada tenha aumentado. Então, mais pessoas entraram no mercado de trabalho, mas isso não se refletiu em mais salários, porque as pessoas estão entrando no mercado de trabalho ganhando menos. E isso é explicado pela alta taxa de informalidade. A informalidade continua em 40,6%, que mostra essa tendência que a gente está vendo no mercado de os brasileiros estarem voltando para o mercado conforme a vacinação vai avançando, as atividades vão reabrindo, mas estão voltando para empregos de pior qualidade. Muito bem. A gente retomou contato, Priscila, com a Alessandra Ribeiro, mestre em Economia e Finanças pela Fundação Getúlio Vargas. A Alessandra tinha dado uma travadinha quando você estava começando o seu raciocínio. Se você quiser retomar, então, do começo, acho que é mais legal. Perfeito, Rafael. Então, o que eu havia colocado é que essa dinâmica de recuperação, ela teve início no segundo semestre de 2020 e continuou ao longo de 2021. Agora, para 2022, nós esperamos uma redução no ritmo de geração de empregos. Por quê? Porque a economia não vai crescer. Nós projetamos um crescimento da economia nesse ano de só 0,3%. Então, o mercado de trabalho vai perder tração nesse ano. A taxa de desemprego na média do ano deve seguir alta, em torno de 11,8%.
porque esse número que saiu hoje, né, é o número apurado no trimestre até novembro, de 11,6%. Mas quando olharmos aí para a média do ano, a gente deve ter ainda uma taxa média no ano um pouco acima de 13% em 2021, com uma queda para uma taxa média em 2022 de 11,8%. Então, assim, é uma dinâmica que fica aquém do necessário, né, com essa perda de dinamismo da economia, mas ainda assim a gente vê algum espaço para a geração de emprego, especialmente com a volta dos serviços presenciais e a inclusão, principalmente desses trabalhadores informais, que, como a Priscila bem apontou, eles entram com um salário médio menor e têm pouco poder de barganha para negociar salários maiores, inflação de 10% do ano passado. Então, isso vai continuar, inclusive, afetando rendimento médio ao longo de 2022, também de maneira negativa. Alessandra, queria te perguntar sobre a questão do auxílio emergencial, Auxílio Brasil, né? Porque a gente teve a transição, então, entre auxílio emergencial e Bolsa Família para o novo programa Auxílio Brasil. E aí, com isso, cerca de 20 milhões de brasileiros passaram a não ter benefício nenhum, né? Teve uma ampliação em relação ao Bolsa Família, mas se a gente comparar com o auxílio emergencial, que era mais abrangente, 20 milhões de pessoas hoje ficaram sem auxílio e recebiam esse auxílio no ano passado. Como que essas pessoas, sem esse tipo de benefício, com a dinâmica que a gente está vendo de economia muito fraca, vão ficar ao longo de 2022? Esses 20 milhões de pessoas que precisariam de algum tipo de benefício, mas não foram abarcados nesse novo programa. Perfeito, Priscila. O que nós esperamos, né? Essa dinâmica, ainda que gradual, é uma porta de entrada ainda para esse trabalhador que agora não tem mais o benefício. É uma porta de entrada, provavelmente pelo canal informal, com um trabalho, né, um salário médio menor, mas temos aí algum espaço para inclusão dessa pessoa no mercado de trabalho. Mas, de qualquer forma, a gente vê um cenário desafiador para o consumo das famílias nesse ano também, né? A gente, inclusive, tem no cenário uma boa desaceleração do consumo das famílias e tem esse ponto também, essa redução, né, do antigo auxílio emergencial, indo para o Auxílio Brasil, mas pegando aí menos pessoas, ainda que o ticket médio para o pessoal do antigo Bolsa Família tenha aumentado. Mas, de forma geral, nós esperamos sim uma redução do consumo das famílias nesse ano, um crescimento menor que do ano passado. Então, do ponto de vista dessas famílias, principalmente famílias de mais baixa renda, a gente tem um cenário ainda desafiador, porque a inflação deve desacelerar, mas ainda deve continuar alta, ao redor de 5% aqui pelas nossas projeções, o que limita o poder de compra dessas famílias, e um mercado de trabalho que anda, mas que anda muito aquém do que seria necessário, né? Então, segue desafiador, especialmente para esse extrato social. Alessandra, tem ainda, apesar de o mercado estar crescendo aquém do necessário, andando de certa forma de lado, tem algum setor em que a gente deve ficar mais atento do ponto de vista positivo? Ou seja, há perspectiva de que o emprego apareça com mais frequência em algum setor de atividade econômica, o agronegócio, por exemplo? Rafael, acho que o ponto aqui é que a gente ainda vê um bom espaço, especialmente para a parte dos serviços presenciais. A gente teve uma volta ao longo de 2021 com o avanço da vacinação, tivemos uma volta importante, mas olhando os serviços presenciais, eles ainda seguem bem abaixo do período pré-pandêmico. Então, tirando agora esse início do ano com o Ômicron, e aí pensando já num quadro um pouco mais endêmico ao longo de 2022, nós esperamos que, inclusive, serviços presenciais sejam uma porta de entrada importante para esses trabalhadores. Então, segue como um setor importante. Temos, acho que, alguns outros setores, né? Você mencionou a agropecuária. Ele segue dinâmico, as nossas projeções são otimistas para esse ano, mas esse é um setor que é muito intensivo em maquinário. Então, é um setor que ano após ano, ele acaba dependendo de menos mão de obra, efetivamente, né? Então, não é aí o grande canal de entrada. A indústria também, pelo nosso cenário, não deve ajudar muito. O que a gente observa mesmo é um espaço ainda para a construção civil, que veio muito dinâmica do ano passado,
deve perder tração, mas ainda temos um espaço para inserção de trabalhadores na construção civil. Então, eu destacaria serviços presenciais e construção civil como grandes vetores ainda de geração de emprego ao longo de 22. Alessandra Ribeiro, mestre em Economia e Finanças pela GV. Alessandra, muito obrigado pela entrevista. Bom trabalho para você. Até a próxima. Obrigada. Bom dia a todos. Bom dia.